Quando falamos de cidade, pensamos quase sempre naquilo que é visível e que está à nossa volta. Pensamos em ruas, em edifícios, em transportes, mas quando a questão que trazemos, ou que eu trago, quando é que um espaço público se transforma num lugar de pertença? Além destas ruas, destes edifícios, destes transportes. O Ian Gale, quando faz um exercício de olhar para o espaço público, o livro chamava-se, acho que era A Vida entre Edifícios, era qualquer coisa assim, ou a vida que existia, e é a primeira vez que se calhar falamos um bocadinho também em urbanismo, naquilo que são os espaços que não são supostamente vividos, não é? E esse eu acho que é um espaço interessante, a forma como olhamos, a forma como podemos perceber que há muita vida para além daquilo que é construído, não é? Eu não tenho carta, só ando em transportes públicos, não tenho carro, portanto, e é engraçado porque isso permite-me ver a vida de outra forma. Todo o transporte que eu faço sempre, e tenho 2 miúdos, e sempre me transportei, a mim e aos miúdos, em transporte público, o que é um exercício verdadeiramente desafiante. Mas é engraçado porque isso nos obriga a olhar não só para a comunidade, para o espaço público, de uma forma completamente distinta. Aquilo que o Soaji dizia no vídeo, não é? Que as coisas que nos unem, na verdade, o transporte, o horário em que passa o lixo, essas coisas que nos unem, não é? Que nos juntam em algum momento naquilo que é a vida da cidade. Claro. Uma das coisas que é interessante muitas vezes no trabalho, que de alguma forma tenho procurado desenvolver, parte muito da ideia de nós vivermos ou olharmos para o espaço em andamento quase, não é? Ou seja, eu trabalho muito, e nos últimos, se calhar, 15, 20 anos, trabalho muito na questão de grafite, arte urbana, street art, etc. E de alguma forma esses eu acho, são quase aqueles urbanistas da cidade que nós não queremos muito ver, mas que somos obrigados a ver, não é? Um dos primeiros exercícios que nós fazemos é perceber quais é que são os edifícios que são ocupados em vandalismo, mas que são edifícios que são desocupados porque estão ausentes da vida urbana porque não são usados, não são utilizados. E esses são os primeiros a ser ocupados, não é? Pela malta do grafite. Quando ando à procura de espaços é ali que vamos ocupar. E é interessante, é dos primeiros espaços para onde eu olho, não é? E portanto, há essa forma de nós irmos olhando, percebendo, e as cidades, qualquer lugar nos dá isso, não é? Muitas vezes, acho que eu na revista digo isso, é uma frase que me acompanha constantemente, é uma frase do livro do Calvino, das Cidades Invisíveis. Para quem não leu, recomendo ler com muita calma. São muitas cidades para ver e para perceber, mas ele diz no final, porque é uma conversa, não sei se calhar vou fazer aqui meio spoiler do livro, mas ele diz muito isto, que a vida que todos vivemos é um bocado infernal, não é? Como é que nós podemos dar lugar a esses espaços de encontro, de comunidade, de arte, de vida, de vivência, etc, etc. Saltaste para a última pergunta que eu tinha. E então, como saltaste, eu também saltei a pergunta que o Miguel tinha para fazer, porque, não é? Pronto, obrigaste-me a ir à última pergunta. Mas não estamos perto, eu dizia precisamente, e o Hugo escreveu para o número 2 da S-Cities uma revista que nós fizemos sobre o tema da percepção. E eu perguntava, era aquilo que eu tinha para te perguntar a seguir, a ideia de reconhecer no meio do inferno aquilo que vale a pena preservar. E o que é que vale a pena preservar na cidade de hoje? Era esta a provocação que eu tinha para ti. E agora vou passar ao Miguel. Preservar é uma palavra difícil, não é? Nós, vindo do grafite, a ideia de preservar é sempre... tudo isso é um desafio, mas há tanta coisa que vale a pena preservar, mas eu começaria de facto pela comunidade, não é? A ideia, a vivência comunitária deve ser preservada acima de tudo, da forma como nós, como todos, conseguimos construir lugares. Eu acho que esse deve ser central sempre na forma como olhamos, como fazemos, como construímos cidades. E aí eu acho que deve ser essa preservação, de facto.
E depois é perceber como se construir a partir daqui. E eu acho que é essa questão de a ideia mais coletiva. A cidade é um ser coletivo, não deve ser individual, e muitas vezes estamos a resvalar para uma ideia individual. Como é que podemos olhar para isto, falar sobre isto? Esse espaço acho que é mesmo essencial e importante de fazer. Depois tudo o resto, os edifícios, constrói-se à volta disto, não é? Os edifícios são construídos para nós lá estarmos, não existem por si. Hoje o edifício é construído pelo valor que tem, não é? Sim, vai de encontro um bocadinho, já agora, para dar continuidade aqui à conversa, penso que não estamos em melhor sítio do que Lisboa para ter esta discussão sobre o que é que são estes lugares e os espaços, as formas como os vemos, estas cidades invisíveis dentro de uma única cidade também, não é? E ainda há pouco passeávamos aqui à volta do LX Factory. Este espaço mudou muito nos últimos 10 anos, 15 anos, ainda que tenha sido sempre um bocadinho aquilo que é. E víamos aqui algumas dessas intervenções, ou seja, que discutem essa cidade, essas várias cidades que existem, dos lugares, dos edifícios, dos peões, das pessoas que também são arrastadas, que são expulsas, que são transformadas. E a arte aqui vai tendo um papel, a arte vai tendo um papel constante nesta transformação das cidades. Qual é para ti a diferença entre a arte, por exemplo, que acontece num bairro, ou seja, que está menos sujeito às transformações que acontecem aqui no centro, e o papel da arte aqui, nestes lugares de eterna transformação, de contínua mudança, apropriação, deslocação? Qual é para ti o papel da arte aqui? Como é que consegue ter um sentido crítico? Consegue ser instrumentalizada? Como é que vês isso? Eu acho que consegue tudo. Na verdade, nós vemos a arte, há processos, sobretudo da arte pública, não é? Muito instrumentalizados, sempre houve, não é? A arte pelo poder público também sempre foi muito utilizada. Nós já tivemos intervenções, nós fazemos desde 2016 em Lisboa um festival, que é o Festival Muro, a cada 2 anos. Tu participaste em 2016, em Carnide, no primeiro. E uma das coisas é de facto a forma como se abre a porta. O facto de estarmos em espaço público, abrimos a porta a uma discussão muito com os moradores. E se o bairro, ou se o território, ou se o lugar lhes pertence, primeiro há um questionamento direto de o que é que vocês estão a fazer aqui, quem é que é este, o que é que ele vai fazer, e queremos conhecer ou queremos intervir. E isso é porque de facto há uma pertença maior. E depois há uma apropriação das intervenções, mesmo que muitas vezes as intervenções não digam respeito ao próprio território. Portanto, muitas vezes há depois uma apropriação. Em Marvila, por exemplo, há uma precisão que se faz agora de uma intervenção que foi feita por um artista mexicano em 2017, e a precisão faz-se para a Nossa Senhora. Eles fizeram um pedestal, a Nossa Senhora, e ao lado têm, eu já não lembro qual é que é uma figura religiosa mexicana conhecida, eu confesso que não me lembro qual é que é, mas de repente já faz parte do périplo da procissão. Aquela Nossa Senhora mexicana acaba por fazer parte do périplo. E isso é interessante perceber como é que essa apropriação é feita. E muitas vezes é neste confronto no território, que é muito mais direto, em territórios em que há um sentimento maior de pertença, do que em territórios que, basicamente, as pessoas entram e saem da porta de casa. E, portanto, a vivência não é de espaço público, não é de rua, não é apropriativa. E isso, eu acho que é uma diferença enorme que nós podemos ver entre os dois lados, de alguma forma, se isto houverem dois lados, não é? Claro. E responder, acreditas que realmente então existe esta ideia de transformação, ou seja tanto no bairro, porque transforma simbolicamente, porque se apropriam novos símbolos, novas mudanças até socioculturais dentro desse bairro, e nestes espaços como o LX Factory, como é que vês o papel da arte e da intervenção urbana aqui nestes espaços? Na verdade, a LX Factory já tem tido aqui um processo gigante. Sim, contínuo, não é? Há uma primeira ideia de apropriação do espaço, o espaço se calhar mais museológico, fabril, antigo,
da zona de Alcântara, que tem um conjunto de memórias per si, não é? Deste território, que de alguma forma foi apropriado primeiro até por um universo muito mais artístico e que de alguma forma criou aqui um processo de gentrificação grande, não é? Há depois uma alteração, hoje em dia quem detém a LX Factory é um consórcio imobiliário e de centro comercial, mas que manteve de alguma forma a estrutura daquilo que aqui está e que inclusivamente até está a tentar preservar essa memória e alimentar esse processo artístico que foi acontecendo. O que é interessante, porque por um lado há um processo de gentrificação, por outro lado há um processo de apropriação, mas também há que dizê-lo que foi um momento muito importante na cultura em Lisboa, de repente haver um espaço destes, porque isso também abriu espaço na cidade de Lisboa, o aparecimento de uma série de artistas, ateliês, oficinas, se calhar, hoje se olhamos para a arte urbana ou para o grafite em Lisboa, isto é sempre dúbio, eu digo sempre as várias palavras, porque são todas, um bocadinho, isto depois depende dos contextos, mas ou street art, mas a verdade é que abriu espaço a que muitos artistas que interviram aqui há 15 anos, se calhar, para terem carreiras, para terem processos de arte em espaço público, ou arte mesmo em galeria, etc, etc. Portanto, são vários confrontos. Antes de passar à Cláudia, só uma pergunta porque há pouco estávamos a conversar sobre o trabalho da Wasted Rita ali fora, em que é bastante crítico em relação aos processos de gentrificação, que estávamos a falar aqui, e da alteração do espaço e do que é a cidade para as pessoas. Mas no fundo é quase como estar no ninho, não é? na cova do lobo, a apresentar precisamente o problema, não é? A lidar com o problema. Como é que essas intervenções são apropriadas e, ao ser apropriadas, continuam a ter a sua força e a sua finalidade? Como é que vês isso? Ou seja, eu próprio... Eu queria perceber como é que tu vês isso, ou seja, elas convivem com a crítica convive com aquilo que é criticado, e eu acho muito interessante esse diálogo e gostava só de perceber qual é a tua percepção sobre isso, porque eu acho super interessante ver aqui uma crítica no ninho Opa, não é fácil. Aliás, eu coordeno uma unidade de projeto, a Galeria de Arte Urbana está dentro do Departamento de Património Cultural da Câmara de Lisboa e que convive com outro departamento, que é de Higiene Urbana, que faz a limpeza do grafite da cidade. E, portanto, esta dicotomia é uma coisa gigante. E, portanto, eu acho que isso é salutar, essa existência num espaço, seja urbano, seja rural, eu acho que é muito salutar que exista. Há um artista, acho que quase todos conhecemos, o Obey, não é? O Obey, quando começa a fazer as intervenções, faz aquelas colagens, face-ups gigantes, sobre o André o Gigante, não é? O Obey the Giant, era uma crítica dele à sociedade, temos todos que andar atrás do gigante e, portanto, é importante e não sei o quê. O que é interessante é a volta que isto dá tudo, e hoje já temos chapéus a dizer Obey, que é tipo o contrário daquilo que é uma panóplia de coisas. E hoje o Obey é um dos artistas mais requisitados por todas as marcas, por todo... Tem a sua marca. Tem a sua marca, exatamente. Tem um edifício gigante, acho que em Filadélfia é o ateliê dele, tem um edifício gigante onde constrói todas as intervenções. Nós tivemos cá o Obey, acho que em 2016, exatamente, e o Obey foi daqui, fez uma intervenção na Graça, que é das visitas guiadas mais vistas em Lisboa, e foi para Paris fazer uma peça gigante por 200 mil euros. E de repente é assim um universo, de facto, e todos convivem, não é? E mesmo assim, ele quando veio aqui fazer a exposição, acho que onde tu também estiveste, aliás, também andou aí a fazer muita coisa ilegal pela cidade. Portanto, há aqui um conjunto, no fundo, de idiosincrasias. Sim, mas um pouco como o convívio entre a limpeza e a própria... É quase um inspira da coisa. No Porto temos também uma questão muito interessante, que é as equipas de manutenção pertencem à variação do ambiente.
e há uma equipa que agora a pessoa responsável vai se reformar, que é o Sr. Oliveira, e o Sr. Oliveira acabou por se tornar o curador, o metacurador da cidade, porque ele andava com a sua equipa a apagar aquilo que achava que era o mau ilegal e deixava o bom ilegal, portanto ele próprio ia fazendo a sua curadoria de arte e escolhendo. Portanto era a acumulação e a subtração daquilo que o Sr. Oliveira achava que era, e era esta relação. Ele escolhia, sim, e ele começava a conhecer os artistas, mas tinha coisas do género de teres um boneco e ele apagar o tag, porque o tag é tag. Então, mas o boneco da pessoa, a assinatura... Opa, nós aqui durante muito tempo tivemos aqui uma, agora já não existe, mas aqui a Raposa do Bordal ali no Cais de Sodré, que durante 2 anos, 3 anos, a única coisa que iam lá limpar, porque havia uma data de tags depois que apareciam ao pé da assinatura do Bordal. E eles apagavam os tags e a assinatura do Bordal, que depois chegava e voltava a fazer a assinatura dele. E a determinada altura começou ele a queixar-se e a dizer, epá, podem apagar os tags, não há problema, mas não apaguem a minha assinatura, que eu tenho que ir fazer aí sempre. Lá está, esta... É a orgânica também da cidade. É muito orgânico. Conhecimento, sim. Mas há uma coisa que eu acho interessante. Hoje a GAU, por exemplo, a GAU faz este ano 18 anos. E é interessante, nós estamos agora a fazer um protocolo com a Universidade Nova. A ideia é quase esta coisa de a GAU vai à faculdade. E, portanto, estamos na maioridade a chegar à faculdade. E, de facto, é engraçado, porque hoje o que nós percebemos é que a discussão no espaço público é completamente diferente de há 18 anos atrás. Há 20 anos atrás, nós, se calhar, já nem discutíamos isto, se o tag era porreiro ou não, se as cores eram porreiras ou não, se aquele era um artista ou não. Ainda há algum preconceito em relação a este tipo de intervenções e ainda há muita ocupação ilegal. Falaste do Bairro Alto sobre essas primeiras... O que é que se discutia há 20 anos? Há 20 anos era isto, eram todos vândalos e todos eram consumidores de droga, de certeza. Porque esta era a discussão. Era uma discussão muito de quem é que eram estes vândalos que andavam na cidade a tagar, e hoje até vemos, há mais tag na cidade também, há mais gente a pintar na cidade, nós percebemos isso, mas há também muita qualidade neste tipo de intervenções. Antigamente nem se discutia qualitativamente, dizia-se isto é para limpar, acabou, estas pessoas têm que estar presas. A lei eu acho que é de 2013, a lei mesmo de grafite, e é interessante, já usa terminologias, não é? O grafito por causa do Vils, não é? Do Alexandre, mas lá está. Não era a picotagem também. É a picotagem, exatamente, picotagem. Mas é engraçado, porque não havia estas discussões, lá está, nós estamos a falar de 2005, 2008 é quando aparece a GAU, 2005 começam a fazer as VSPs, não fui eu, mas começa a haver as Visual Street Performances na cidade de Lisboa, e essa é a parte interessante, os próprios artistas começam a querer intervir também de forma legal e apropriativa, e não só, e isso não perdeu o confronto. Acho que hoje, se calhar, esconde-se mais o confronto, se calhar com o poder público, inerentemente, não é? Já temos, se calhar, uma comunidade com 50 anos, entre os 40 e os 50, e essa comunidade começa-se a esconder. A nova ainda não está a aparecer, se calhar com tanta pujança, ou pelo menos aqui estou a falar mais de Lisboa. Acho que o Porto tem uma intervenção mesmo assim, mais de arte de política, se calhar mais inerente do que Lisboa, acho eu, isso é uma leitura que eu faço, mas lá está, é interessante, na altura só se falava disto. E falando dessa mudança de mentalidade, o que dizer quando o Vils faz o retrato oficial do Presidente da República, não é? Opa, pois, esse é de facto o processo todo redondo. Não é só o Vils fazer o retrato oficial, porque depois acho que há um outro ato que eu acho quase tão importante como ele fazer o retrato. É ele não ser pago e serem outros 11 artistas em que a Casa, ou ao Museu da República, do Presidente da República, adquire as 11 obras de outros artistas que são verdadeiramente periféricos e não têm nenhum tipo de referencial neste universo. É quase o círculo perfeito. De repente, há um conjunto de artistas, mas eu diria que, por exemplo, os Unidigras, que têm feito um trabalho, tem a Casa da Cultura ali em Mem Martins, e têm feito um trabalho muito, muito interessante, e de repente eles estão a vender uma obra para esse. Nunca seria expectável, até porque são artistas relativamente novos que estão a aparecer. Se calhar há 10 anos estavam a pintar só comboios na linha de Sintra. E, portanto, este universo, e eles de repente, eu já não me lembro, Algueirão Mem Martins
é a casa deles e é um centro cultural e eu acho que vale a pena, se quiserem conhecer os Unidigras e este centro cultural de facto na periferia, e se calhar até o Jaquilson depois há de falar mais até disto. E eu acho que este é que é o ciclo interessante, é de facto o Vils fazer a figura oficial do Presidente ou retrato oficial do Presidente, mas depois tudo o resto, não é? Os 11 artistas que ele escolheu ou que ele indicou para venderem as obras, eu acho que esse ato então é de facto um ato, e lá está, é um ato também comunitário ao mesmo tempo. Comunitário tem muito ligação à rua, não é? Esta coisa da rua. É. Jaquilson, que bom, te juntaste a nós. Obrigada. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Desculpa, fomos começando. Perguntei também ao Hugo, porque gostava de saber a tua ideia de cidade. O que é para ti uma cidade? A minha ideia de cidade a cidade deve ser um espaço democrático de acesso a todos os cidadãos, mas as cidades modernas que a gente conhece, muitas vezes não existe essa cidade da qual eu idealizo, por vários motivos e já com a especulação e a criação de janéis à volta da cidade. E muitas vezes o que é que acontece é que as pessoas que constroem a cidade não estão dentro da cidade. Há uma estratégia que cria um conjunto de ligação para a cidade, em que existe um conjunto de pessoas que vêm servir na cidade e depois regressam para o seu espaço. E a questão aí é que eles não usufruem da cidade. Eu acho que a cidade é um espaço em que todos os cidadãos podiam usufruir, mas as grandes cidades modernas cada vez mais afastam as pessoas, criam um conjunto de ligação em que há um conjunto de pessoas que têm que estar determinadas horas dentro da cidade para que as cidades funcionem e depois têm de determinar a hora para retirarem da cidade. É que eles vão à cidade só para trabalhar, na hora de lazer e outras coisas não têm acesso à cidade. Nós antes estivemos a falar de espaço público e comunidade. Também é preciso fazer um esforço para criar esse espaço público de maneira a que essas pessoas, todas as pessoas, sintam a cidade como delas, não é? O que é que tu achas que falta ao espaço público para despertar esse sentimento às pessoas que, na verdade, fazem parte da cidade porque a constroem? Eu acho o que é que falta às vezes é a diversidade. E depois é questão de nós construirmos uma cidade em que serve a todos, uma cidade para todos. Quando construímos uma cidade para um determinado grupo social ou para um determinado grupo de pessoas, fica muito difícil da cidade ser de todos. E a construção de uma cidade, acho que deve ter por exemplo, quando construímos uma cidade, na sua mão de obra existe diversidade. Na sua mão de obra para a sua construção, mas para usufruir não existe isto. E falas e bem, a cidade tornou-se excluente, ou seja, a cidade expulsa para as periferias, empurra as pessoas. Como é que nestes novos desenhos de cidade, ou seja, cidades que não constroem equidade, no fundo, como é que se constrói comunidade? Através da cultura, nós falamos aqui da arte, também do papel que a arte pode ter, mas como é que se constrói comunidade e como é que é possível criar comunidade em cidades que nos empurram para fora, que são excludentes? É difícil, como explicaste, que quando muitas vezes as pessoas são expulsas das grandes cidades, vão para as periferias, e quando há um alargamento do anel das periferias, essas mesmas periferias têm características, às vezes, de afastar. Do exemplo, Amadora. Há uns anos, Amadora
era um sítio onde era acessível ter casa. Hoje em dia, cada vez mais é mais difícil. Eu conheço muitas pessoas que crescemos na Amadora que, para ter acesso a uma casa, tem que ir já do Cacém para cima. E há uns anos os preços que existia na zona, por exemplo, a da Maia, por exemplo, a da Maia está no anel onde tem um fácil acesso a Lisboa, que é a representação da grande metrópole. E por exemplo, isto até o meu bairro sofreu muito com a especulação imobiliária quando esse desenho começou a ser implementado em Portugal. Por exemplo, se nós reparamos, quando começaram a fazer este tipo de desenho, começaram a criar uma questão. Primeiro, cria-se uma desculpa, há uma intervenção do Estado, expulsa as pessoas e depois apodera-se. Por exemplo, vou dar exemplo dos bairros que foram retirados à volta de Lisboa, que estavam mais perto do centro. Miraflor, Alta Santa Catarina, saíram ali de Algés, foram jogados ali na parte no Moinho das Rolas, alguma parte nos Barões, começaram a avançar. Ali na Amadora, o único que resta é só a Cova da Moura, porque, por exemplo, todos os outros bairros foram destruídos. Mas conforme a linha, e isto tem uma lógica, conforme a linha de transporte que alimentava Lisboa, dou exemplo com a Cariz, conforme as zonas onde a Cariz chegava, porque tinha linha de comboio, as casas eram mais baratas e as pessoas eram afastadas para mais longe, onde agora pronto, temos os espaços e isso também facilitou, onde era a outra que era companhia de transporte ST ou... Os TSTs? TST, Margem Sul? não é TST. Aliás, onde os autocarros paravam é aqueles de baixo. Agora que eram os autocarros branco, tinham umas riscas azuis e vermelhas. Mas era um grupo que para ter o passe era um bocadinho mais caro. Era privado. Era privado, não era tipo a Cariz. E quando o metro chegou a Reboleira, há uma especulação que até a Falagueira desaparece. Os bairros da Falagueira, há uma pressão enorme para a retirada dos bairros da Falagueira. E o nosso bairro ainda não está totalmente clara a sua situação, mas o nosso bairro simplesmente se fosse porque nós tivemos acesso a documentos que saíram nos jornais naqueles anos, em que havia um plano em construir um condomínio fechado na zona da Cova da Moura, que tinha acesso a todas as principais estradas que havia, C19, Cril e, por exemplo, ali um passo à frente da Cova da Moura já é Lisboa até, porque antes de nós chegarmos ao Pança, perto do Jordão, onde a paragem de 50, uma parte é Lisboa e outra parte é Amadora. Ou seja, as cidades acabam por destruir também estes tecidos sociais, ou seja, à medida que expulsam, espalham as pessoas acabam por sair dos seus lugares, perder estas ligações que têm às comunidades. Hugo, como é que se contraria isto? Ou seja, como é que, nesta vassourada que se estão a transformar nas cidades, em que destroem estes tecidos sociais, estas comunidades, estas ligações, como é que se contraria esta deriva? Eu gostava de dizer com luta, mas não é essa, acho que não é essa a palavra. Como é que se pode contrariar? Eu acho que é difícil, porque na verdade as cidades são de facto, o que o Jaqueson está a dizer, as cidades são muito desenhadas hoje pelo valor que cada terreno tem. Portanto, como é que tu contrarias isto? Tens de contrariar arranjando soluções independentemente do valor, não é? Não seres obrigado a expulsar. Se tu vais construir um determinado alojamento por causa de um bairro que existe ali, se calhar as pessoas deviam ficar ali, de facto, voltarem a ter esse alojamento naquele local. Mas isso nunca foi pensado assim, sempre foi pensado nesta lógica de aqui vale mais fazermos um condomínio ou vendermos isto a privados e as pessoas que vivem aqui são empurradas para
terreno que tem menos valor. Eu acho que isto depois tem um ciclo, não é? E de facto nós... E é uma lógica política também. É uma lógica económica, política, é uma estratégia económica. Eu acho que sobretudo mais até de quase política, infelizmente, eu acho que é uma lógica mesmo económica. E mesmo que nós andemos sempre a desenhar projetos ou intervenções em determinado território, eu estive muito envolvido na questão do intendente há uns anos atrás, já estamos a falar aqui há bastantes anos atrás. E o que ele chamava-se era o Plano de Desenvolvimento Comunitário da Moreiria, que na verdade, isto em 2011, 12, falava da questão da gentrificação naquela zona. E a verdade é que tudo o que falava em 2010, 2011, concretizou-se. Tudo o que foi, e lá está, os artistas vieram primeiro, parece a história da peça, não? Os artistas vieram primeiro, recuperaram aquilo. Depois vieram os promotores e fizeram mais umas coisas. Depois vieram os investidores e fizeram mais uma coisa. E ninguém disse nada. E hoje o que é que temos? Temos esplanadas e temos casas, está feito. E pronto. E a verdade é que isto não é inevitável. Como é óbvio, há lugares, há locais, não é? Em que se mantém fora desta dinâmica. Mas não são muitos. Nós, se calhar, mesmo... no Porto, aquele sal do Cisa Vieira, que só foi construído agora há uns anos atrás, e que foi construído para as pessoas que ali viviam, acho que ninguém que tinha casa ali habita a casa ali. Portanto, e podemos ver quem é que lá está. Portanto, há aqui, de facto, uma lógica, eu acho que não é... acho que é mesmo uma lógica muito económica, não é estratégia política, acho que depois é mesmo envolvida nesta lógica muito económica. Uma certa cegueira económica. Aliás, eu diria que falta política para resolver esse problema. Política pública. Acho que falta política pública. Não é? De facto. É isso. Acho que é esse o problema, não é? Porque a política, eu acho que nunca foi tão necessária como nos dias de hoje, no sentido de regular aquilo que é o espaço público e a cidade e o direito que todos nós temos à cidade. Eu acho que às vezes não é só regular, às vezes é dar espaço também, porque de facto nós às vezes temos tanta ânsia em criar soluções que não damos espaço a que essas soluções possam ser também desenhadas ou co-desenhadas. Raramente nós vemos soluções com o desenho de espaço público, não é? Ou quando vemos são quase ensaios, protótipos, espécies, é uma coisa... E acho que falta esse espaço de pensamento público, política pública e ação pública. E a pública não é só do político, é também do próprio cidadão. Eu acho que lá está aquela ideia de que se calhar nós também devemos participar mais. Nós podemos ver, não sei se alguém aqui alguma vez foi a uma assembleia de freguesia. Eu acho que eu já participei em muitas, tu também de certeza. Sim. Nós não vemos muita gente nas assembleias de freguesia. Isso é verdade. E muitas vezes lá está. É muito engraçado perceber que em política o que nós vemos há muita gente que se associa contra um problema, pequeno ou grande, não interessa, mas há um problema que existe e muita gente se associa a isso. Mas quando nós dizemos, então vamos construir uma solução coletiva, comum, aí a dispersão é brutal. E eu acho que essa falta de sensatez comunitária, muitas vezes acabamos por ver, muitas vezes em territórios, aí sim que são territórios mais apropriativos, porque a discussão é diária. A questão da discussão, do espaço, não sei o quê, até a incerteza do próprio espaço, muitas vezes já era isto, nós vamos unir, seja porque for, não vão entrar aqui por dar cá aquela palha. Eu acho que isso é importante, essa preservação. O deslaçares isto, a maior parte das vezes faz de facto esta questão. O que tu estavas a dizer de Falagueiras já saíram de lá quase todos, não é? Sim. Isto vai sendo deslaçado. Cada vez menos temos a tal vila, a tal aldeia, a tal comunidade, a tal discussão. Acho que às vezes acho que falta esta batalha, esta luta. Sim. Nós acreditamos na Cities, e é isso que também falamos, não é? Que as relações que se estabelecem entre as pessoas que ocupam os espaços são fundamentais. São fundamentais até para esta tomada de consciência de que nós também fazemos parte da solução e devemos ser ouvidos na solução.
É um bocado inevitável aquilo que eu tenho para te perguntar, Jaquilson. O que é que... como é que os eventos, ou pequenos eventos, ou grandes eventos, e vocês já vão ver a ligação que eu vou fazer, podem fazer com que uma comunidade se veja a si própria? Às vezes, pequenas intervenções no espaço público dão essa visibilidade às pessoas, mas no caso, quando eu pensei nesta pergunta, estava a falar do Mundial de Futebol, que é incontornável e que nos deixou ver, e acima de tudo eu acho que deixou que as pessoas, muitas das pessoas que vivem na Cova da Moura, se vejam elas próprias e tenham orgulho nelas próprias. Sim, mas essa questão de Cabo Verde ao Mundial também tem vários fatores. É o fator que é a primeira vez que Cabo Verde participa em mundiais e, portanto, também Cabo Verde tem só 50 anos de independência e também as pessoas, e isto foi, depois é uma segunda tentativa, porque Cabo Verde, acho que era, não me recordo, houve um Mundial que Cabo Verde esteve perto de ir, foi depois desclassificado porque utilizou um jogador e acabou o Marrocos ir na altura. E a questão e Cabo Verde também, a sua própria seleção, tem uma outra questão que é uma seleção diaspórica. É uma seleção que tem várias histórias. Por exemplo, o Sidney que marcou o golo, o Sidney nasceu em Roterdão. De Roterdão jogou na Alemanha, da Alemanha de repente estava na Amadora a jogar no Estrela foi para o Benfica. É um retrato do país, no fundo, sim, não é? E depois tem o defesa central, que era até já é um dos capitães, que é o Pico, que é um gajo que nasceu na Irlanda, nunca tinha ido a Cabo Verde, até que o Rui Águas o contacta via LinkedIn para se ele queria ir para a seleção, e ela escreveu-lhe em português. Ele, a primeira nem pensou que era um spam, uma coisa assim, e a segunda, quando escreveu, que ele depois respondeu e disse que estava interessado, e depois foi para a seleção, também teve com o João de Deus na seleção, mas a fúria, a questão também aqui de Cabo Verde, com o futebol, é a primeira vez que eu cresci, a maioria dos cabo-verdianos cresceram em ter para o Mundial, em ter uma segunda seleção. E é a primeira vez que Cabo Verde dá a opção aos cabo-verdianos ter a sua própria seleção como uma opção de apoio mundial, e acho que isso levou os cabo-verdianos à loucura, porque já estava habituado com a questão. Eu lembro os meus primos, ter a seleção, primeiro a seleção portuguesa, depois vai ao Brasil, depois tens a seleção. Isso depende, mas, por exemplo, dentro da minha família mesmo, quando estou na Holanda, primeiro é a Holanda, e isto tem com as ligações que as pessoas... Acho que os cabo-verdianos que não torcem tanto pela seleção são os que estão nos Estados Unidos, que todos têm uma outra seleção. Porque eu digo isso porque a parte da minha família materna, a maioria vive nos Estados Unidos. O meu avô morou nos Estados Unidos, a minha avó também materna, e eu costumava ir, os últimos anos, que eu tenho ido pouco, mas costumava ir sempre, e as pessoas, por exemplo, em Massachusetts, em Dorchester, Brockton, Rhode Island, essas zonas têm muitos cabo-verdianos, e os cabo-verdianos ali têm uma outra seleção, mas em Portugal já é diferente. A maioria dos cabo-verdianos que pode ter um ou outro, mas a maioria apoia a seleção, ou é a seleção cabo-verdiana ou é a seleção portuguesa. E no Mundial, quando houve a Era 90, que Portugal não foi aos Mundiais da Era 90, tinha o Brasil, tinha as outras seleções. Neste Mundial foi importante para a comunidade sentir-se vista, não é? Porque muita gente torceu por Cabo Verde, não é? E houve um reconhecimento, eu acho. Não sei. Falo de um sítio que não é eu acho que é precipitado dizer um reconhecimento. O que é que houve? Houve um fator surpresa. Esse fator surpresa
com as novas tecnologias, deu assim um boom grande, porque se formos ver, a seguir ao Mundial ainda não há grandes novidades dos jogadores cabo-verdianos para sair, fizeram um ótimo Mundial, mas eu acho que há uma coisa que fez o sucesso de Cabo Verde no Mundial, isto é o meu análise enquanto futebol, foi a seleção não se iludir. Eu tinha medo que a seleção chegasse ao Mundial e iludisse tanto, mas a seleção não se iludiu no Mundial, e depois a questão do fator de toda a gente, a FIFA ter atribuído 1% a Cabo Verde, que nunca tinha sido, contra a Espanha, e isto também chegou ao ponto de mexer com a cabeça dos jogadores. E Cabo Verde jogou, tirando o jogo com a Arábia Saudita, também com o Uruguai soltou mais, mas foi uma equipa de bloco solidário. Era uma equipa que sabia, que tinha noção do seu potencial, mas sabia que não podia abrir tanto e jogar taco a taco, por exemplo, com a Espanha, mesmo com o Uruguai, porque eram duas equipas campeãs do mundo, com a Arábia Saudita, e a Arábia Saudita já é uma seleção que tinha muito mais a andar no futebol do que Cabo Verde, porque no último Mundial a Arábia Saudita derrotou o campeão em título, que foi a Argentina. A minha pergunta ia mais no sentido da comunidade. Como é que a comunidade aqui em Portugal acompanhou a jornada da seleção? Como é que se sentiram? Sentiram-se vistas? Sentiram-se mais vistas? Sim, visto que depende de várias perspectivas. Há uma perspectiva exótica, há uma perspectiva do momento. Os cabo-verdianos foram vistos no momento, por exemplo, hoje em dia, mas quando saiu as camisolas da seleção, já estavam muitas camisolas da seleção cabo-verdiana. Os cabo-verdianos, eu, no meu entender, serem vistos enquanto cabo-verdiano não é enquanto só a seleção, ou enquanto cabo-verdiano, acho que não alterou ainda nada após o Mundial. Os cabo-verdianos continuam a ser, todos continuam a trabalhar, a ser a mão de obra de onde dá. Os que vieram mais recentemente continuam a ter os mesmos problemas na AIMA antes do Mundial. Toda essa situação, mas enquanto a seleção cabo-verdiana houve muito apoio, isso não se nega, e houve muita euforia dos próprios cabo-verdianos que nunca tinham visto Cabo Verde no Mundial, até eu, houve momentos assim, eu fiquei bastante emocionado com o segundo gol de Cabo Verde contra a Argentina. Claro. E entrando aqui agora, voltando aqui um bocadinho ao campo especulativo, não da especulação, especulativo. Se tivessem que escolher uma prioridade para transformar e para construir as cidades em cidades mais humanas nos próximos anos, qual era a vossa primeira prioridade ou a vossa decisão? A minha primeira prioridade, a minha grande cidade é a Amadora. E isso, desculpa as pessoas aqui que não são da Amadora, mas porque eu gosto da Amadora, e era uma questão também do meu bairro, que é a Cova da Moura, e que é um desejo antigo, não só da minha geração, mas daqueles que chegaram, que construíram aí, era fazer uma Amadora em que a cova permanecesse com a sua geografia humana. Ia melhorar um conjunto de questões habitacionais, mas a geografia humana permanecia, da Amadora, porque eu gosto da geografia humana da Amadora. Prioridade é difícil estabelecer, mas a verdade é que nós nunca centramos essa discussão da prioridade na pessoa, não é? No humano. Estás a dizer, as pessoas, se calhar, são de facto o mais importante e raramente o discutimos, não é? Discutimos ruas, edifícios, ocupação, densidades, equipamentos. Eu acho que tudo isso é importante numa vista macro, mas essa é uma discussão que já existe há uma série de anos. Hoje, se calhar, temos que recentrar e virar um bocado. É se calhar a partir das pessoas e perceber
o que construir para aí. E, de facto, eu acho que há uma questão, para mim, que me coloca nas cidades, que é um bocado nós somos todos diferentes, não é? E ao criarmos demasiados blocos sem identidade, nós perdemos estas diferenças que nós podemos dar ao espaço público, ao espaço comunitário, etc. E, portanto, acho que isso, se calhar, tem que ser mais visto como criar esta cidade. Há umas experiências muito interessantes na Índia de construir cidade com as pessoas. É sempre a partir de bairros, de facto. Sim. E eu acho que raramente estamos a fazer isso cá, não é? Como construir, é pelo telhado, é verdade, mas eu acho que às vezes é importante inverter aqui e se calhar faz sentido nós olharmos para as cidades, para as pessoas e perceber o que é que podemos fazer. Eu diria que invertia a prioridade e humanizar, se calhar, ou tentar diferenciar. Agora estás a falar, até lembrei uma questão. Eu acho que há uma coisa também que eu valorizo, que é o espaço coletivo das cidades. Se nós reparamos, eu falo da Amadora, com o desaparecimento dos espaços coletivos da Amadora, e eu me lembro de muito de nós encontrávamos em Lisboa. E fecham-se teatros, fecham equipas de futebol, houve uma grande mudança. Aquele clube de bairro, porque no final do dia encontra-se e desenvolve um conjunto de relações. E quando desaparecem esses espaços coletivos comuns em que todos nós sentimos o sentimento de pertença daquele espaço, em que podemos não ir àquela questão só da Assembleia de Junta, mas nesse espaço nós construímos a tal união que às vezes nos leva, estão a construir uma coisa, eu consigo ouvir a tua opinião, estamos a jogar matrecos aqui e o pessoal começa a falar, depois, se calhar vamos reunir, vamos lá para a Junta falar. E o que é que está a acontecer? Não há esses espaços coletivos, as pessoas estão fechadas em casa ou com os seus telemóveis, no seu computador. E aí no nosso quarto, no nosso telemóvel, tornamos heróis, tornamos engenheiros, tornamos médicos, tornamos tudo, porque às vezes ninguém nos diz, coloca o pé no chão, calma, eu te conheço. E depois a internet trouxe porque uma questão em que as pessoas facilmente sentem que podem mascarar, mas determinadas opiniões completamente loucas que não vais dar no meio dos teus amigos de que conheces, porque vais te tornar meio de chacota, gozo, o pessoal vai sair. E a construção com a proximidade é mais real e as pessoas não camuflam. E aí consegue ter um debate mais sério, cada um sabe a sua opinião, é menos instrumentalizado. Porque o debate digital é instrumentalizado porque hoje existem muitas pessoas, há pessoas que querem colher determinadas coisas, existem pessoas pagas para estarem na internet a tentar cativar, e mesmo o movimento político em Portugal, se nós repararmos, havia um conjunto de grupos que era procuras de emprego e depois transformaram em grupos de partidos políticos. Mas isso já estava a ser feito antes. As pessoas, os administradores sabiam o que é que queriam. O que é que queriam era cativar, procurar empatia, criar a relação. Mas talvez se fosse no espaço coletivo, as pessoas já tinham noção do comportamento dessa pessoa e muitas felicidades que essa pessoa dizia, as pessoas não iam genuinamente embarcar nessas felicidades. Chegamos ao fim da nossa conversa, com tantas pistas e com tanta coisa boa para pensarmos a partir daqui. É a altura em que agradeço e agradecemos ao Hugo e ao Jaquilson por terem estado cá, a ler devagar, por nos ter acolhido, e também é esta altura que passamos a bola para o lado daí.